minhas patroas! Tudo bem com vocês? Mais um mês, né? Amiga, que delícia. esse mês eu tô enamorada. Olha só! Namoradíssima. É namorada. Não esperava por esse trocadilho. Enamorada. Amei. Estou apaixonado por ti. Ixi. Gostou? Nossa, Já faz a introdução do nosso episódio. que beleza. Gente, como ela está muito enamorada... Namoradíssima. Dia dos namorados chegando, mês dos namorados. E a gente tá todo mundo apaixonado, trazendo apaixonados pra vocês conhecerem um pouco mais dessas histórias. Inclusive hoje, né, amiga? Amiga, Tá? esses dois aqui estão apaixonados. Você sabe quanto tempo faz? Só 10 anos. Que delícia. É uma paixão, meu amor, que se não tiver muito amor, é paixão demais. 10 anos, um casal super alto astral, a gente ama. Uma delas cria conteúdo aí na internet e mostra esse maridão também. Com vocês, Isabela Pacheco e Kevin. Olá, Sejam pessoal. muito bem-vindos. Obrigada. Estão 10 felizes? anos, gente. 10 anos. 10 anos de muito amor, né? Muito. Tem que ter amor, né? Paciência. Gente, eu amo quando a Isa posta lá nos stories a retrospectiva de vocês. E vocês casaram muito novos, né? Acho que você tinha 19 anos. Eu uma tinha coisa 19, de 19 anos. assim. Como que foi a né? história de vocês, assim, até o casamento? Introduz e pra depois gente também. a história de vocês dois. Foi pouco tempo, né, amor? Que a gente se conheceu. Eu tinha 17 anos. Tinha Nossa, amiga, acabado muito de fazer nova. 17 anos. Você tinha 20, né? 20. 20 anos. Então, assim, a gente era super jovem. A gente acabou se conhecendo na igreja, né? Eu era ali de uma igreja, ele foi visitar lá e ficou. E aí foi fluindo as coisas, assim, a gente tinha amigos em comum. E a gente acabou pegando liderança da igreja também para cuidar. E aquilo foi nos aproximando. E assim, eu falo que Deus, ele sempre esteve ali no centro do nosso relacionamento mesmo. Então, assim, foi ele que nos uniu e que mantém até hoje. Vocês namoraram quanto tempo, assim? A gente namorou... Então, é que De foi namoro assim. foi um ano, né? No dia que fez um ano, ele me pediu em casamento. Na verdade, um dia O antes... Kevin espera Oi, pra quê? Esse varão Não, decidido. vamos esperar. Vamos Um abraçar. dia antes de completar um ano de namoro, ele me pediu em casamento. E você, amiga? Ai, tipo já assim... esperava? Não, a gente sempre falou. Porque eu sempre quis casar nova. E Sempre da foi igreja um desejo também, né? Tipo... do meu coração casar nova. E ele foi meu primeiro namorado, que foi, assim, uma luta, né? Pra gente conseguir namorar. Porque meus pais eram muito rigorosos. Então, assim... O nosso início de 3 namoro... meses. Porque tinha Subindo. 20 anos e você 17, né? eu Isso. tinha 17. E foram 3 meses, assim, de oração. E tinha que subir no monte, monte pra vocês iam fazer no oração. Pra Deus tocar pra no coração pedir da minha mãe, pra a mãe deixar a dela. gente namorar. Gente, eu já passei por isso. Ele subia no monte de madrugada pra orar. Você quer querer. Pra meu Deus bem. tocar no coração da minha Meu mãe. Deus! Pra ela deixar a gente namorar. E aí Ele inventou foi legendários isso. muito antes. Alô, legendários! Literalmente. Ele criou. Ele Literalmente. criou Foi orar pelo legendários. casamento. O Kevin vê nos legendários hoje em dia. Já Eu passei tinha por 20 isso. anos Sabe de quando eu nada. fiz isso. Quando eu cheguei aqui, isso tudo era Era mato. Não, e aí foi isso. Ele foi e me pediu pros meus pais pra namorar. E aí a gente começou a orar primeiro, Fazer a depois corte. namorar. E a nossa igreja nem tinha isso, mas assim, foi algo que a gente quis desde o início colocar Deus ali. Porque eu já tinha na minha cabeça: se eu for namorar, eu vou casar. E aí Você foi nunca isso. Seu tinha primeiro namorado? Não, eu não tinha namorado ainda. E ele foi meu primeiro namorado. Inclusive, com ela tinha 17 escrito anos. uma carta, né? Ah, numa é campanha. isso. Isso tem que ser falado, gente. Isso tem que ser falado. Fica sabe aí por quê? pra Você me inspirou. solteiras, entendeu? Que querem casar. Escreva uma carta pra Deus. Eu sempre falo dessa carta no meu Instagram. Quem me acompanha sabe Amo. que eu falo dela. Eu escrevi uma carta em 2014, no final do ano, projetando o meu 2015, que foi quando eu conheci ele. Escrevendo que eu queria um marido. E eu descrevia como eu queria esse marido. Queria que fosse um marido que cuidasse de mim, que me tratasse bem, que fosse uma pessoa de Deus, enfim. E aí, no ano seguinte, Kevin apareceu na sua apareceu vida. na minha vida. E aí Amiga, foi essa isso. carta sua, ela é tudo. Eu tava recém-terminada, aí eu vi você falar, e aí fui no culto, a igreja falou, todo mundo falava essa bendita dessa carta. Olha, e você eu, já assim, ó. e eu assim, eu não vou fazer essa carta não, gente, não sei se eu tô pronta. Tem que ter fé. Não tô pronta pra fazer essa carta, depois aparece, eu vou fazer o quê? Aí apareceu. eu Pois fiz a então. carta. Alô, Pois então, eu Deus! fiz a carta, apareceu, e aí tá tudo certo, graças a Deus. E é maravilhoso, gente, essa carta é tudo. E até, inclusive, é uma coisa que eu vejo, tem uma menina que eu sigo no TikTok, ela sempre posta isso, e ela fala que ela não fez nenhuma carta pra Deus, mas ela fez pra ela mesma uma lista de tudo que ela queria numa pessoa. Porque aí você
toda vez que você encontrar com alguém, você vai saber o que você quer em alguém e o que se você não relembrar, quer. É, se relembrar das coisas que você acha importante, né? Sim. E você nunca tinha dado nenhum beijo, amiga? Não, já tinha sim. Só não mas, tinha assim, namorado. não De tinha toquinhas. namorado, assim. É. Como eu falei, meus pais eram muito rigorosos, né? Então, assim, não tinha tido nenhum relacionamento antes mesmo. Que foi E meu você, Kevin? Eu já tinha tido, né? Mas não foi nada tão especial Sério? quanto foi com a Isabela, né? Olha! Contornou bem, gostei. Foi Saiu tudo bem. no tempo certo, né? Foi. Esses homens. Ele soube sair liso, né? 10 anos de relacionamento. Juntar ele, o Aleph aí, né? Treinadíssimo. O Aleph também é saboleteiro, você tem que ver. E aí você já tava nessa igreja, você entrou nessa igreja depois que você conheceu a Isabela. Sim, eu era de outra igreja, mas minha mãe visitava lá. E ela falou assim, ó, tem uma Entendi. tarde da bênção, que era um culto que acontecia na quinta-feira à tarde. Vamos lá, e não sei o que, vamos. E aí eu acho que uma das primeiras vezes que eu fui lá, eu vi a Isabela, e o que me chamou a atenção nela é que ela passou, tipo assim, com um cabelão Eu grandão. tinha um cabelo bem grande. Aí ela passou assim no corredor, né? Acho que foi na hora até da oferta, alguma coisa assim. Eu falei assim, Que vai. manto. Aí eu falei assim, vai. Aí foi. Aí depois eu tive o costume de ir mais, né, lá nessa igreja. Tinha que conquistar varoa. Foi aproximando mais, ela recebeu a oportunidade de dirigir um culto de um jovens. culto de jovens. E ela foi e me chamou na época que eu pregava, que eu já tava liderando jovens na outra igreja e tal. Ela me chamou pra pregar, e daí foi só Você, aproximando essa cada mulher vez vai mais. casar Foi. comigo? Sim. Aí eu descobri que ela tinha um testemunho de vida. E eu marquei com ela Gente, era tudo de ouvir, interesse, sabe? Ele fala que não calcular, de era, ouvir mas assim... esse testemunho era, dela. Eu falei assim, gente. não, eu vou lá na Ai, pizzaria Isabela. e tal. Vamos Vou sair na pra pizzaria pra escutar o seu testemunho. É exatamente isso. Eu vou lá pra escutar seu testemunho. A Isabela, E aí as coisas foram fluindo, Foi. graças e a sua Deus. mãe depois aceitou, tranquilo? Sim, depois que a gente começou a namorar, ela sempre apoiou bastante. Ela sempre gostou muito do Kevin, assim, enfim. E a minha família idolatra o Kevin, né? Assim, mais a família amiga, dele sei do como que é, a sei própria como minha. é. sei assim como é. mesmo. E aí Desse depois, quando jeito. você falou que você ia casar, eles não pularam longe, não? Não, Você é porque muito acho que nova. todo mundo Já tava esperava, acostumada. assim, sabe? Pelo menos nossos pais Foi já tudo- tinham... Antes da Isabela certeza. saber, foi tudo combinado com todo mundo. né? Ah, É, eles Então, armaram Você pediu a mão? algo. Sim. Que Eu falei tudo. falei com os pais dela. E aí, pra depois combinar a surpresa, eu falei com todo mundo. A irmã dela ajudou, meu É cunhado. porque foi na casa da minha irmã o pedido. Foi todo mundo assim. A família ajudando. toda. A madrinha dela, que tipo, é uma pessoa bem importante na nossa vida, que é a Lúcia, né? Ela dá bicho legal. E foi todo Organizou mundo assim, tudo. organizando tudo e Foi foi muito tudo dando especial. certo. E como é que foi esse pedido? Então, ele inventou que a gente tinha um jantar Na Record, na TV Record. E, enfim, aí eu falei, eu vou me arrumar, né? E minha mãe, não, você tem que ir bem bonita, tem que comprar uma roupa, que não sei o Sua mãe quê. já... Tem que fazer a unha. E aí foi, né? Você Eu fazer a unha? Você Beleza. tá- Fazer Aí ela a ia unha me pra levar pra casa dele, na época, né, da mãe dele, pra poder eu ir com eles pro jantar. E aí, no meio do caminho, minha mãe parou o carro e vendou os meus olhos. Aí você já... E eu fiquei tipo assim, gente, que é isso, né? Eu falei assim, ixi, você é pedido em casamento. E aí deu umas voltas, porque era muito perto, né? A casa da minha mãe e da minha irmã. Ela deu umas voltas e parou lá na porta da minha irmã, eu vendada. E aí entrei, tirou a venda e já tava lá. Com uma mesa linda, tudo decorado, ele com um buquê, uma música tocando, que fotógrafo, lindo. nossos amigos, família, enfim. Tinha foi todo muito, mundo lá. muito especial. Nossa, Que lindo. legal, velho. É muito interessante ver como os casais são super diferentes, né? Por que você fala? Porque tipo, ele pediu a mão dela em casamento, né? Aham. Quando o Aleph me pediu em casamento, minha mãe falou, ué, ele não pediu minha mão. Sua mão não, Aleph, eu não. E eu, Pedir pra quê? Quando a minha irmã foi pedida em casamento, a gente tava tudo reunido na casa do meu tio, né? E eu não sei se eu sabia, acho que a gente tava só esperando, porque os dois já tinham meio que combinado data e tudo, tava esperando esse pedido, né? E aí a gente esperando eles postarem, né? Tipo, ai, será que é hoje e tal? Aí minha mãe, ué, mas é escondido? Eu não tô sabendo de nada. E eu, Sua mãe mandou é mensagem pra ela. surpresa pra ela. Marina, não me recuso. pediram a sua mão em casamento. A Marina assim, ó.
Mas todo mundo já esperava, todo mundo torcia, porque os dois porque acaba namoraram que namora muito mais de 5 tempo. anos. Eu namorei 8 anos pra casar, né? Então, assim, acho que já tinha muita mão pra ser medida, assim. O amor já tava dado, não Já precisava nem tava com ele há muito tempo. Amiga, e depois que vocês casaram, aí eu lembro que você postou, inclusive, que vocês foram morar juntos, depois vocês conquistaram a casa de vocês, que é onde vocês estão agora, e depois disso, 10 anos juntos. Sem nenhuma separação nesse meio termo, nada Não, do tipo. nada. Graças a Deus. Aquelas assim. Nem quando era 5 dias no namorado. sofá, não. Inclusive, 5 dias. Nada de nota de Kevin, se esclarecimento. você não. precisar de uma ajuda, você avisa vem nós, aqui, ó. tá? Mas assim, então, inclusive um detalhe, que a gente nunca dormiu separado, assim, exceto quando Graças a eu fui pra Deus. hospital, enfim. Mas a gente nunca dormiu, a gente tem esse acordo entre a gente, não pode dormir de forma nenhuma separado. Então, assim, Nem separado, nem brigado. Nunca Não, teve, tipo, não. questão de término, essas coisas, nem quando a gente era namorado. A gente sempre prezou pra tentar se resolver antes de dormir. Quando era namorado, ligava e se resolvia. E brigava muito. no namoro até que a gente No namoro, brigava. sim. Porque no namoro, acho que tinha... Eu entrei numa paranoia, na época, eu era bem religioso. Então, eu entrei numa paranoia com a faculdade. Porque na época eu Com a questão da faculdade dela. Por quê? Tipo assim, no meu ciclo da igreja, as pessoas pregavam muito que quando a pessoa vai pra faculdade, ela muda a cabeça, não sei o quê. E Então, minha faculdade gerou... era à noite ainda. Então, gerou um ciúme dentro de mim disso. Questão da faculdade, não sei o que, de eu não estar ali, de não saber em certo o que estava acontecendo. Mas também nunca foi algo que Pesado, chegasse, assim, né? que pesasse, que fosse algo assim que a gente falava assim, não vai dar certo, sabe? Sim. Então, gerou isso. Aí tinha essas discussãozinhas de ciúme bobo e não sei o quê. Tá com Só- quem, minha filha? Tá fazendo É, o que tá quê? acontecendo aí? Ah, vai fazer o trabalho, tem que fazer o trabalho, você entendeu? Mas... Entendeu? Ele lembrando. E lembrando mais tarde, eu vou ter que tirar essa limpa, porque eu lembrei Só de que a uma coisa agora que eu esqueci. E a Isabela sempre foi uma pessoa bem sincera. Eu lembro até uma vez que ela passou no corredor da faculdade, sei lá, e uns meninos falaram, boa noite, mexeu com ela me contou, e pra quê? Aí que eu fiquei mais... Nossa, ciúme, Doída. pô. Mais Agora eu vou doído lá nessa mesmo. faculdade dela. É, ela vai ver. mas enfim, aí quando chegou a época do casamento mesmo, eu falei pra mim mesmo, ó, a partir de hoje, acabou, não tenho mais ciúmes. Olha. Real. E foi assim. É só decidir, você viu? Tá vendo aí? Não, Se você e- soubesse, amiga. não eu sei, quero- assim, Amiga, eu já tentei ter foi essa uma virada decisão, de não chave. funcionou pra mim. Foi uma virada de chave. Até porque se fosse pra mim ser uma pessoa ciumenta hoje em dia, com o trabalho Nossa, com ela, que ela amiga. faz, É. nossa. Impossível. Eu já falo, eu vou ter um evento, falo, você quer ir? Às vezes eu falo pra ela, não, amor, chama uma amiga e tal, pra você conversar, ficar mais leve. Me deixa Eu em não ter que paz, ficar lá e tal. Aí ele, não, moço, pelo amor de Deus. se quiser Aí ela deixar. sempre, não, mas eu quero ser quero comigo, você. você comigo. Você, Eu, claro, não, então vai, vamos, então então. nós vai. Claro, fazer meu o quê, docinho né? de E coco, hoje em tudo dia é por bem, você. da minha parte, sim, é bem tranquila É. essa questão. E Eu como sou que é muito essa também. decisão, assim? Só me ensina. Uai, não sei, eu Ah. falei pra mim mesmo. Ótimo. Eu acho que eu ele, sou uma ele pessoa se bem contém, decisiva. assim, É. bem. Ele olhou no espelho, amiga, dentro dos Você olhos dele mesmo não e falou: vai- Você é um vencedor, você não vai ter ciúmes nunca mais. Isso. Alô, legendário. Ele Tá subindo tudo no monte. mais de 7, gente. Tudo. tudo Será que eu mais tenho de que subir no monte? 7. Legendárias. Boa. Legendárias. Gostei. Vamos criar... Ó, não, vamos parar com essa Amiga, história. você já tem aí o trem das blogueiras lá. Como é que é o nome? Sindicato das Sindicato Blogueiras. das blogueiras. Já é muito Não, tá trabalho bom, pra amiga. você, E outra, vou meter em legendário, você vai ver o hate que eu vou tomar. Vai ser um hate absurdo. É. Mas vai ver viraliza, né? Às vezes. Será? Vem aí, Vem legendárias. Amiga, e no meio do caminho você também tinha sua profissão, sua faculdade. Como que foi aí esse momento? Quando ele me pediu em casamento, eu tava na faculdade, né? Eu cursei fotografia e produção audiovisual. E na época, eu já tava ali começando a trabalhar, né? Eu era modelo de maquiagem e de penteado. Então, durante o dia, eu era modelo de maquiagem e de penteado. E à noite, eu ia pra faculdade. E aí, nisso, a gente já, né, pensava em casar e tudo mais. E eu tive a ideia, né, depois que a gente noivou, de abrir uma loja, né, de maquiagem. Sim. Numa ligação à noite, a gente sempre ligava para orar um com o outro à noite, antes de dormir, pelo telefone. E aí, a gente teve essa ideia. E começamos, né, que foi a Bela Make, inclusive eu tenho muitas seguidoras Sim. dessa época, né? Inclusive eu. Inclusive a Yasmin, que eu conheço há muito tempo, por conta da loja. E aí, eu tive a loja, fiz curso de maquiagem, então tinha a loja de maquiagem,
virei maquiadora, né, profissional, dava cursos de automaquiagem, maquiagem profissional, enfim. E nesse meio tempo, sempre o Kevin ali comigo, me apoiando. E quando a gente teve a loja, como eu gravava sempre tutorial de maquiagem, as pessoas começaram, outras marcas, a entrar em contato comigo, né, pedindo ali, você grava pra você não pode gravar pra minha loja? E aí eu fui abrindo espaço. E aí que começou a surgir esse universo, né, de influenciadora na minha vida. E pra você, assim, como que foi deixar a loja, fechar a loja, né? Que teve um momento que eu lembro que você também teve que tomar essa decisão e começar a ficar influenciadora full time, assim. Então, assim, primeiro a gente fechou a loja mesmo, porque não tava mais rolando assim mesmo. A gente já não tava tendo lucro, enfim. E aí a gente resolveu fechar a loja. Fechamos a loja, o Kevin foi trabalhar em outra área e eu fui trabalhar como maquiadora, dando os cursos. Tive bastante sucesso, só que aí começou a surgir muitos trabalhos como influenciadora. E aí eu tive que tomar essa decisão, porque acaba que como maquiadora me tomava muito tempo, né? E eu queria muito, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito dessa parte de criação, enfim. Então eu quis, de fato, largar a mão da maquiagem, né? E ir pro universo mesmo de influenciadora. No início foi bem difícil, assim, mas logo eu me adaptei. Porque meio que eu já fazia ali os dois, então, assim... Até hoje eu sinto falta de maquiar, mas eu amo esse universo. É por isso que você maquia tão bem. Eu gosto muito. Eu acho que toda vez que você posta stories desse maquiado, alguém deve perguntar, né? Você dá curso? Você dá curso. Inclusive, até muita seguidora fala... Ai, Bela, sinto sua falta. Amiga, você não pensa em trazer esse conteúdo, assim, de meio... Amiga, então, quando eu fiz a separação, eu quis justamente não trazer conteúdos, porque... As pessoas me cobravam muito isso. Como era maquiadora, então, Bela, ensina isso, ensina aquilo. Então, eu precisava desvincular, né? Hoje, assim, eu deveria já ter voltado. Mas, assim, no início foi justamente pra desvincular mesmo a minha imagem de influenciadora e maquiadora. Eu quis separar mesmo, sabe? Até porque eu acho que se você voltar a postar, as pessoas confundem muito, né? Até o nosso pessoal confunde, você é social media, não sei o quê. Eu acho que as pessoas vão começar a te perguntar, você dá curso, você faz isso, aquilo. E acaba que, como é um lugar também que você já sabe, você sabe fazer, é seu domínio, você poderia voltar a pensar, por que não? Um curso de automaquiagem aí, e às vezes um online também. Aquela já tem ideia. Jogando curso. O Kevin, não, pelo amor de Deus. Depois eu vou ter que ela gravar, até tem, né, o conteúdo online lá na plataforma, só que... Já bem desatualizado, bem antigo. Você teria que gravar tudo de novo. Porque quando veio essa febre dos cursos online, a gente fez lançamento, fez tudo certinho na época. Sim. Mas a gente deixou tudo de lado, assim. Eu sinto que acaba que a gente tem que focar, né? Sim. Eu, particularmente, sou assim. Se eu não tiver 100% focada, eu não consigo. Tipo assim, trazer várias coisas e, sabe? Tipo... E pra você, amigo, como que foi quando ela falou assim, não, eu vou ser influenciadora full time? Você já tinha passado dessa fase do ciúme, né? Que você já tinha... Já tinha se prometido que nunca mais ia ter ciúme. Você ficou tranquila ou você falou assim, putz, e agora? Não, fiquei tranquilo. Tudo que a Isabela sempre, né, me falou, me passou, eu sempre apoiei ela. Antes da gente ter a loja, ela fazia trabalhos como modelo, né, de maquiagem ali nos institutos aí. Ela fazia esses trabalhos, eu apoiava. E quando ela falou da loja, eu falei, vamos, topei. Né, na época a gente não tinha nem como fazer entrega, não tinha suporte nenhum. Eu fazia as entregas na época de ônibus. Tipo assim, rodava Goiânia de ônibus. E aí a gente foi gerando capital, e que as coisas foram crescendo até a gente chegar até a loja onde teve, né, na 44 e tudo mais. E quando ela falou da loja, a loja já, igual ela falou, não tava dando lucro, tava se pagando só. E eu já tava em outra área, né, já tava trabalhando em outra área. Falei pra ela, então tá bom, amor, vamos. Era um mercado novo de influenciadora na época. Na época era muito mais permuta, essas coisas. Tava crescendo. Tava crescendo. Só que eu apoiei, porque é o sonho dela, né? E quem sou eu pra falar, não vai fazer, não vai fazer outra coisa, vai trabalhar na área que você formou. Não, engloba tudo. Então, faz parte também, né? A sua formação entra muito nisso também. Sim, eu formei, nunca trabalhei na área, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente faz hoje em dia, né? Até porque o seu olhar também deve ser muito treinado, né? Sim. Por conta da sua E assim, na faculdade mesmo, a gente era muito modelo um pro outro, né? Então, assim, eu adorava estar na frente da câmera e atrás da câmera também. Então, assim, sempre gostei mesmo, assim, dessa parte, assim.
a gente sabe que é obrigatório, né? Começar a relacionar com a gente, tem que saber que vai aparecer, vai ter Sim. trabalho, vai ter que ir na pecuária e fazer um conteúdo Vai. junto. Fotinha aqui de mão dada. Sim. Foto de mão dada, tudo. Não, mas- Completo. O início, assim, foi bem difícil, assim. Acho que não pra ela, mas pra mim. Pra você. Sim, eu ia te perguntar isso, como foi pra você também, porque ela começou a ser influenciadora e você também passou a ser parte Marido desse de mundo. influenciadora. Marido de influenciadora. Influenciadora Já O também. título vem É. junto. E assim, eu tenho informação e trabalho na área. Só que, pra mim, o meu trabalho era uma coisa bem mais fácil de fazer. Mas por trás, né? Tô acostumado por de estar trás. atrás de bastidores, essas coisas. Mas a questão da Isabela, no início, que ela pegava muito trabalho, que era, às vezes, fazer foto em rua, essas coisas, pra mim, era, assim, um caos. Você ficou preocupado. Não era nem preocupação, era vergonha. vergonha. Eu morria de vergonha. De ter que chegar, às vezes, numa porta de uma loja, parar, descer do carro, ela trocar de roupa, eu estar ali fazer foto. Mesmo, às vezes, sendo, a gente Ele ia era muito no muito domingo. tímido. Mesmo sendo no domingo, eu via as câmeras da loja, ela pensava assim, Eu gente, o morria povo de vai vergonha. pensar que a gente tá fazendo alguma coisa errada aqui. O Kevin. Vão Então, vir brigar com a gente. então, assim, era aquele suador, vergonha. Só que aí, com o tempo vai acostumando, vai passando. Sim. Hoje em dia a gente até entrega, né, nos trabalhos, que, tipo, quando é dia dos namorados, esses trem, o povo chama muito. Então, Aham. a gente até dá uma entregada a mais, né? Faz Pra umas, você é de boa ficar na umas- frente das câmeras. umas né? gracinhas. É, agora aqui eu tô nervoso. Ele de Ele- boa, de boa. Ele ainda não. é muito, Mas, assim, a gente consegue Você tem que ir, né? Fazer desenvolver. Não, um detalhe, no dia que você convidou, né? Aí eu falei pra ele assim, nossa, o convite veio com você junto. Aí ele, Ele Meu não Deus, foi ele já isso que eu começou a pedi. passar mal. Ele não, Isabela, eu não vou falar pra ela que eu... E o bom é que eu já mandei ela, claro, eu acho que ela confirmou e depois Ela vai falar com ele. É bem assim. sempre assim. Ela, Amiga, não dá pra perguntar. É só Não. assim, a gente vai fazer A gente isso. só Se você dá avisa. opção, não, geralmente falo, eu só pergunto, você tem compromisso tal dia? Não, então agora tem. agora tem. E Ah, aí, o que nas que é? câmeras, Não sei não, no dia você vai ver. no dia você descobre. Mas pra você, tipo, fotografar esses trens, você fica mais tranquilo, não? Hoje em dia tá bem mais tranquilo. Ah, gente, Inclusive, só hoje a gente tem precisa- ensaio. É, hoje É? tem Você ensaio. tá fazendo ensaio de quê? Eu vi você postando De ontem. casal. Ah. De Legal. casal, a gente vai fazer pra Coisas de Aline. Ah, Ai, que legal. Ah, e o mais engraçado Nossa, que- e bem coladinhos assim, ó. Vai Bem ser coladinhos tudo. pra essa fachada da loja. Que tudo. Ele assim, eu não sabia que eu era isso. Ele, nossa, se eu soubesse que era pra fachada, Ele, nossa senhora. E o que eu mais falo pra Isabela, assim, que o mais engraçado é que na nossa época, na minha época de adolescente, tinha isso. Da galera ser famosinha e não sei o quê. Muito. Aquelas questões Os de rolezinhos do flamboyant, shopping. aquelas Os trem. top de Goiânia. Top de gin, mel de gin, enfim, vários Ele tava no nomes, meio. né? E eu era. Na produção ou... Ele era. Não, eu- Você escolhia as ele era pessoas? da galera. Eu era. E tipo assim. Dos Você era um dos famosinhos. top. Ah, Ah. entendi. E na época era assim: o Facebook chegava a 5.000 pessoas. Então você tinha que ir abrindo vários Famosíssimo, Facebooks. é. Então ele já tinha 3 Facebooks. Olha pro Kevin. Na época do Orkut. E depois de mais velho, fica com essa vergonha, né? Com essa É besteira. verdade. E eu falo pra ela, por que naquela época a gente não teve essa expertise, né? De chegar nas lojas, Ah, oferecer trabalho, essas coisas. Não Não. tinha essa É. mentalidade, amiga, eu acho que né? a única mentalidade na Tava- época era rolê, Festa, ficar de era boa, essas coisas, fazer conhecer as festa. pessoas. Hoje eu tava vendo um vídeo no YouTube mesmo, o rapaz falou assim, antigamente, a única forma de você ser uma pessoa famosa era você estando na televisão. Então, Sim. assim, a gente não tinha essa mentalidade Não. de que vou postar Sim. um negócio aqui e começar a trabalhar com isso, né? Foi uma coisa que Era foi mais pra tipo muita assim, gente. ai, nossa, olha como eu sou popular. No máximo, você fazia um era vídeo no isso mesmo. YouTube, meu dia na Era escola. popular na Nem escola, YouTube né? Aí Era juntava a isso, era galera ali no popular em recreio, Goiânia. era super popular. Amiga, e você, assim, ficava com ciúmes? Ficou com ciúmes, assim? Dele? Acho que É? você não pegou essa fase. Não, né? Chegou essa fase depois. eu não peguei, né, dele. Chegou depois. Eu Ela, já tinha graças ouvido a falar Deus. dele. Eu peguei ele varando. Inclusive, a gente tem foto crianças juntos. Por quê? A minha avó tem uma irmã que é casada com o irmão da avó dele. Então, a gente tem primas em comum. A sua avó tem um irmão. A irmã da minha avó é casada casada com a o irmã irmão da avó dele. Ok. E Seus aí, avós. isso. A gente tem primas em comum. Entendeu? E vocês nunca entendi. tipo, já tinham visto a foto, mas não sabiam o que era. Não, a gente não... Nem tinha visto a não, foto. nem tinha Veio ver visto a a foto foto. Só depois. quando a gente Eu imagino começou assim, a namorar... um almoço de domingo, aí todo mundo vendo as fotos. É eu. Ué, E aí, quando a gente começou a namorar, que essas primas pegaram e mandaram. E aí A a gente ficou foto. tipo assim, meu Deus. Tô Aí o povo, passando. vocês brincavam que mundo junto. Aí eu, pequeno.
Não Não lembro. lembrava do Kevin assim. Não lembro. Não, eu nunca Mas tinha te tem. visto com esses Eu olhos. Acho que eu acho que tinha, ela- sei lá, uns Eu acho que ela 3 tava anos. atrás de mim desde essa época, viu? Eu acho que ela Kevin. fez igual a Hailey Bieber, Eu te vou te- seguiu eu vou te- até te encontrar. Gente, desculpa, fãs da Hailey Bieber. O Kevin, nossa, foi super espontâneo. A Isabela, desde os 5 anos, eu vou casar com ele. Com ele, mentalizando, eu vou. Eu vou casar com eles. Foi isso, viu? Será que não? Talvez. E você, amiga, você é tranquila? Você é mais ciumenta? Eu sou mais ciumenta, mas eu Olha já só. fui mais também. Hoje eu sou mais de boa, assim, mas ainda sou um pouquinho. Fez a tática do espelho ou terapia mesmo? Terapia Como é que mesmo. foi? Alô, Adele! Alô, Adélia, tudo bom? Terapia, às vezes, é engraçado como a mente do homem é diferente, né? Basta decidir. Amiga, É. será que basta? Sei lá, não sei se Kevin Será não tá que- me convencendo, não, gente. Não, mas foi. Pior até eu que é acho, verdade, se não fosse, até eu acho eu engraçado falaria. isso. Sério mesmo, até eu acho engraçado. Eu falei pra mim mesmo, falei assim, não, acabou com isso. Sem ciúme, sem Muito nada. maduro, né, gente? Vamos Não tem amadurecer essa e vamos maturidade, seguir. não. Achei estranho. Não tem essa maturidade. Mas você deveria dar um curso. Você deveria dar um curso. É, tem que vender esse curso. Um Como curso, ter, verdade, como amor. ter menos... Ele, a primeira pessoa que vai comprar é a A Isabela. esposa É a Pois Isabela. Com certeza. Não, mas aconteceu uma coisa engraçada que eu fui testado, né? Nessa questão. Nossa lua de mel. Ó, Vou contar uma história. Adoro Nossa uma lua de fofoca. mel. Nossa! A Isabela, calma. Eu, tipo, pra que ele vai falar isso? Na nossa lua de mel, eu tô lá. Aí eu fui abrir, né, no Instagram e ver os stories, né? Quem tava assistindo. Aí no meus stories, uma pessoa que ela tinha ficado antes de mim assistindo os stories. Eu falei assim, aí é sacanagem. Tá me testando muito mesmo, né? Meu ciúme. Só que eu falei, vou só bloquear aqui e deixa pra lá. Olha que paz. olha quanta maturidade. Seguiu a vida. E se fosse o Você vê hoje em dia, cumprimenta, tá tudo certo. Pau ia torar. Vai. Sai da engraçado. live, Renata. Ninguém te chamou aqui. É engraçado Maria. que a Isabela, você olha pra ela, você não vê, você não acha que ela é ciumenta. Você acha que ela Nossa, é não. super equilibrada. Amiga, eu não Calma. sei, eu acho. Eu acho que ela tem Ixi. cara de ciumenta. Meu Ciumenta, eu Deus. sou ciumenta. Eu acho. Eita, então tá bom. Mas eu acho que eu não acho que ela é aquela pessoa que quebra o pau. Eu acho que ela é aquela pessoa que fica com ciúmes e, tipo, fica. Amiga, já escutei umas histórias, já ouvi histórias de gente aqui que quebra o pau. Já. É? Será? Eu? Logo eu. Não, brincadeira. Jamais na classe ela fala. É. Não é assim que faz. Elegante. Ela me chama no cantinho e fala. Não. Não, e Beijo como é que você perto faz? de Como é ninguém, que você não. faz nesses eventos? Amiga, evento, acho que nunca aconteceu nenhum episódio de De ficar ninguém com ciúme. falar não, e tal. Não. Só fora dos eventos. De Eu acho que a boa. galera. Eu não sei, né? Acho que a galera respeita um pouco, né? Demais. Eu Assim, acho a que gente- quem é do meio respeita. Tipo, A gente Acho que conhece. principalmente porque nós, como, ok, somos influenciadoras e tal, mas a gente é muito do meio feminino, não é uma coisa muito misturada, Não. sabe? Então, a gente, né, não vou chegar no seu marido e ficar, ai, nossa, tudo bem, você é o marido da Isabela, ou no Aleph, ficar, você é o marido da Yasmin. Eu Até acho que porque, quem é né, do meio... Yasmin dá um pouco É, mais de medo sim. também. Sim. Aham. Mas eu acho que quem é do meio respeita, né? Conhece, Já sabe? conhece a história. Acho que mais assim é quem tá fora. Por É. exemplo, evento. É, Tem muita evento gente que geralmente acontece. o que acontece muito é das pessoas me acharem por conta dele. Então, tipo assim, vê ele Aham. primeiro e fala, ai, vi seu marido, aí Sim. procurei você. O Douglas Acontece falou muito. que isso aconteceu com ele no dia do desapego. Você escutou ele contar? Não. As meninas estavam procurando onde era o desapego. Aí a menina falou, é aqui mesmo, olha lá, o namorado da Letícia. Acontece É. muito. Todo mundo fala, tipo, eu vi o Aleph não sei na onde. Esse A dia amiga não atrás tem sei. como não saber. Eu falo pra ele, é bom você andar bem na Bem linha. na filho, linha, não porque tem eu tenho essa olhos confusão. Não, toda que parecida. o pessoal chega, ela chega, oi! E aí eu olho assim. Você, ela- quem é você? Aí eu olho assim, Você é tipo, não te seguidor conheço, de né? Aí ela, cadê a Isabela? Aí Aí você, eu já, ufa. O Kevin assim, quem é essa pessoa? Fala, não, tá ali. Mas dentro desse meio, assim, vocês nunca passaram por nada que foi constrangedor, nem nada do tipo. Não, acho que não que eu me lembre, né? Constrangedor, não. Que saco, né? Pra Uma fofoca. coisa. Doida caçando uma fofoca, o negócio não sai nada daqui. Não, inclusive, o Kevin tava bem receoso de ir pra pecuária, porque ele tinha ido na época da adolescência dele. Ah, e ele, mas meu aí, Deus, amiga. era um caos, não sei o quê. E assim, nossa, super Amor, tranquilo, não camarote. tivemos nenhum problema, né? Sim. Tipo, nem eu, nem ele, então assim, Não, tranquilo. mas todo show que a gente era convidado antes, esses tempos atrás, eu ficava com esse receio. Porque na minha época eu lembro muito, tipo, de mulher passar, homem puxar, e aí virava uma confusão, Sim. um caos. Só que hoje em dia parece que mudou bastante. Mesmo, Graças tipo assim, a Deus. Sim. você movimentando às vezes ali no lugar que não é camarote, você vê que as pessoas estão mais
Contidas, respeitosa, graças a Deus. contidas, nada Deus. delas. Assim, eu nunca fui muito de ir a shows, mas os que eu fui nunca aconteceu nada, assim. sim. Às vezes você vê uma pessoa olhando muito, né? Aí você já fica meio... Aí você vira de costa aqui, ó. Aconteceu, Você entende né, também, não é esses dias possível. numa boate, mas também não foi nada demais. Tipo, Ai, sim. eu e meu amigo passou na frente, a Isabela e a esposa dele passou atrás e o cara, Ele num puxou camarote, meu braço. tentou puxar o braço da Isabela. Ele Só que já ela tava tirou ali. muito- já Eu acho que ele saiu. estava muito louco. Tem que estar muito... Não, e nisso o Kevin também nem viu, porque ele tava lá na frente. Só É. me puxou assim, o camarote dele cheio de mulher. E eu, tipo, Não, fora que na hora que você Tira, olha vai, pra cara né? da pessoa, você vê que a pessoa tá bêbada, É. você fica até, tipo assim, Você nossa, até dá uma que relevada, pena. tipo assim. assim. É, amanhã ele vai se arrepender disso. Não vai nem lembrar, Não, vai amiga. nem lembrar, não. Tem coisa que não vale a pena. Não, Tem É, coisa que não vale a pena. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais respeitosas, assim. É, eu Eu acho acho que com a também. internet também, com tudo, assim, graças a Deus, porque antes realmente... O medo de ser exposto na internet por ser Hoje um abusado de vídeo, alguém. né? Não, na e não só internet. isso, mas hoje em dia assédio é crime, né? Sim. Então, você faz uma coisa dessa, a polícia pode... Vamos lá, então, já que você gosta de puxar o bracinho da próxima. Deixa eu puxar o Vamos seu e juntar os dois, vamos? Olha que delícia. Gente, Brisa, e não. pra vocês, agora casados, né? Já passaram da fase dos namoros, que foi breve. Foi muito breve, breve. Bem breve. Como que é agora a vida de casado? Vocês sentem essa mudança de vida de namoro, vida de casado? Bastante. Total, né? A Isabela, bastante. Bastante, assim. Primeiro, é pela questão da intimidade também, né? Que como a gente... eu tinha os pais muito rigorosos, então, assim, a gente não curtiu muito essa questão do namoro, assim, de sair e tudo mais. Então, quando a gente casou, a gente foi ter a nossa liberdade, se conhecer mesmo, enfim, desfrutar de tudo isso. Então, assim, hoje, inclusive, esse mês, dia 11, faremos 8 anos de casados. Nossa. Nossa, Então, gente, 8 meses anos de namorados. casados. E, assim, eu amo ser casada. Eu sempre falo isso no Instagram. Todo mundo que me pergunta, você casou muito nova, você arrepende? Eu falo, gente, a melhor coisa é construir a vida a dois. Construir a vida literalmente do zero com alguém que tá ali também, batalhando com você, te ajudando, né? Buscando sonhos juntos. O Kevin, ele me apoia muito nos meus trabalhos. Então, assim, desde que ele tinha vergonha de fazer, mas ele nunca deixou de fazer. Ele superava a vergonha dele e ele ia lá pra me ajudar. Então, assim, pra mim isso Fico até emocionada, né, de falar assim, mas realmente ele sempre me apoiou muito. Foi aquela pessoa que no momento, sabe, assim, ele tava ali. Então, assim, Todos os eu momentos amo. difíceis, Sim, né? todos os momentos difíceis ele estava ali pra me apoiar. E você sente um pouco... Como vocês começaram o casamento, assim, do jeito certo, né? Digamos assim. Então, vocês curtiram muito aquela lua de mel Sim. e tal. E aí, depois, vocês sentiram um pouco... Não, agora tem uma rotina e a gente tem que se cuidar pra não cair na rotina. Então, assim, eu acho que casamento é muito fase, né? Então, assim, por mais que, você tenha... você tá numa fase que a rotina é X. Então, assim, a gente é muito... Tem rotina, mas ao mesmo tempo não tem rotina, né, amor? Então, assim, nunca foi algo que a gente pensa assim, tá caindo na rotina ou isso. Mas a gente gosta de fazer sempre coisas diferentes. E ainda bem que a gente também tem um gosto muito parecido pras coisas. Letícia até me mandou um meme, né, do mato Sim. lá. Vontade de ir pra um mato e o mato todo luxuoso. Véi, eu só lembro do story dela falando assim, ai, gente, eu queria ir pro meio do mato e tal. Nossa, que vontade de ir pro meio do mato. Aí o Kevin, mas o meio do mato dela não é mato, não. Ela quer um mato gourmet. cabana, ela quer uma cabana com transparente, hidromassagem. um negócio, uma Amo. luz. O que Eu vai? amo. Vamos acampar, então. É. Vamos para o Paraguai, ela. A Deixa eu mesa falar de isso. frios, assim. Acampar, não. Deixa eu chamar ela pra ir no Araguaia ali. Não. Araguaia, não. Não, eu quero um mato, mas é um mato, assim, bonito. Confortável. Mas Com confortável. um pouco de concreto, de preferência, Sim. assim. Eu quero um... A Deixa eu explicar. Eu quero um banheira. concreto no meio do mar. Uma cabaninha, ó. Uma banheira. Eu E vocês amo. fazem muita coisa a dois, né? Sim, Vocês têm essa sim, consciência. Eu acho sim. que muita gente perde também isso. Igual, não tem como não falar de Virgínia e Eu Felipe, sabia. né? Amiga, tá em alta. Amiga, milita. Não vou militar, mas eu gosto de falar dessas Tá, coisas, vai. tá? Arrasa. A gente percebe que, tipo assim, o casamento deles, pra quem vê de fora, óbvio que ninguém sabe o que acontece dentro, Sim. né? Não tinha o espaço do casal. Então, uma casa sempre cheia, com muita gente. Qual que era o momento que eles tinham só os dois pra se conhecer? E eu vejo que muita gente peca nisso, né? Ou então, tipo assim, vai deixando o casamento ir, não faz nada junto. Todo final de semana, todos os amigos Sim. do casal tem que estar Tem que junto. estar junto. Toda vez que vai sair, não vai, o fulano e o Beltrano e o ciclano vai. Eu acho que isso vai desgastando o casamento até chegar num ponto que, infelizmente, né, igual o Sim. deles, houve a separação. Tomara que eles voltem, né? Tipo Sim. assim, eu acho que nenhuma separação...
Independente de gostar da pessoa ou não. Com certeza, não é fácil, né? Querida, né? A gente já teve um vídeo da Virgínia e do Zé, que o Zé tava brincando com ela e o pessoal gravando, tipo, ele pegando na bunda dela, enfim, coisas de casal. Sim. Se não tivesse aquela quantidade de gente, não seria exposto e eles teriam uma intimidade, intimidade, ali né? maior, né? Então, Sim. assim, eu vejo que igual, eu e o Kevin, a gente brinca o dia inteiro. Se botar uma câmera, a gente vai ficar tipo assim. E aí? E Sim. muita gente, a gente não é. E realmente, eu vi um vídeo sobre isso. A gente nunca é como a gente é a dois com outras Sim, pessoas Com perto. certeza. Então, a gente não vai ter a mesma liberdade, a gente não vai ter as mesmas brincadeiras. Então, é claro que esse momento a dois, ele é muito importante para a relação do casal. Eu sempre falo isso, porque eu acho que é muito importante. Porque acaba que é um momento que você tem só você e seu marido, né? Que é um momento que você vai ter aquela intimidade 100%. Porque a única pessoa que te conhece inteiramente é o seu marido. Sim. E Pessoa que você escolheu, né? É, Assim, e tipo assim, que te ama ele te por conhece de tudo, de dentro pra... Acho que quando você casa, foi uma das coisas que eu mais fiquei assim... Abriu minha cabeça. Como o Aleph me conhecia de uma forma no namoro e como ele me conheceu diferente no casamento. Porque você se transforma e porque você se abre inteiramente. Tipo assim, é uma segurança. Sim, Eu sinto é. que você casa e você tem uma segurança de, tipo assim, não, esse é meu marido e eu vou ser 100% Essa é a minha sim. pessoa. É. E a pessoa querer ficar também, né? Tem essa questão. Tem essa Aí- questão. Eu acho que, assim, eu não posso falar como casada, né? Ainda não tô nesse momento. Ainda, amor. Mas, Ainda. assim, eu já tive longos relacionamentos. Então, eu entendo que existe uma diferença entre você tá com a galera e tudo. A pessoa que eu sou com a Yasmin não é a pessoa que eu sou com você. Sim. Cada um tem algo da gente. E você saber desenvolver isso com a pessoa que você se relaciona é muito diferente, assim. Sim. E a gente vê, até no meu processo de autoconhecimento sozinha na terapia, a gente vê o quanto é importante a gente ficar sozinhas também. Sim, sim. Tipo, você ficar sozinha, você ter seu tempo sozinha. E isso como um casal, pra vocês se conhecerem de fato, né? O íntimo. Ter conversa constrangedora, ter Sim, conversa idiota, sim. falar besteira que você não falaria pra outras pessoas. E até essa brincadeira física mesmo, né? Que você não faria na frente de outras Sim. pessoas. Nunca. Então, assim, eu vejo muito essa importância. E assim, como uma pessoa canceriana romântica, eu amo momentos sozinhos, assim. Eu acho, eu gosto, às vezes, só de sentar numa cadeira, só de estar nós dois, assim, eu fico idealizando tudo. Sabe Por isso que aquele eu gosto de ir pra momento- cabana. Sabe aquele momento que você fala assim, ai, deixa eu romantizar. Isso aqui é um mato, só tem mato aqui, mas deixa eu romantizar aqui rapidinho. Você fica romantizando aquele momento que dá mais até graça pra vida também, Sim. né? Às vezes você passa por coisas difíceis entre vocês e ter esse momento Por isso que a gente separar. preza, né? Quando vai fazer viagens, essas coisas, só nós dois. Vamos só nós dois. Vai Vocês fazem conhecer muito, né? um lugar, vamos só nós dois, porque a gente se descobre junto. A gente gosta de andar bastante, viver intensamente ali, porque conecta mais, né? Ali dentro de casa a gente brinca bastante. E sobre rotina, teve uma época que eu tava numa rotina de trabalho bem grande mesmo. Que era época de campanha, enfim. E eu fiquei muito ausente de casa. Eu chegava ali 1, 2 horas da manhã, saía 5 horas da manhã. Putz. Todo dia tinha que Rotina louca, né? tinha que rodar o estado inteiro, enfim. E depois disso eu fui olhar meu celular, acho que era meu aniversário, alguma coisa do tipo, pra achar uma foto com a Isabela pra me postar. E quando eu olhei ali, rodei galeria, e tipo assim, durante 8 meses, não tinha uma foto minha com a Isabela, eu me senti triste por isso. Eu falei assim, caraca, como eu tava ausente. Eu até falei pra ela, falei assim, amor, não tem uma foto aqui. Como que eu tava ausente? Falei assim, como que eu tava ausente da nossa vida e tal. E você sente, tipo, que quando você começa a ficar ausente, entrar nessa rotina mesmo, as coisas vai meio que te afastando, assim, da pessoa. E junto o estresse, ainda mais quando você tá numa situação de muita pressão, igual eu tava nessa época. Então, assim, é absurdo. Tanto é que eu falo pra todo mundo, e meus amigos, questão de trabalho e tudo. Hoje em dia, e sempre é assim, o que eu estiver fazendo, a Isabela me mandar uma mensagem, uma ligação, falar assim, ó, tô precisando disso aqui agora, não importa o que for, eu deixo de fazer pra estar lá com ela. Porque é ela que eu fiz promessa na igreja, prometi cuidar, honrar e respeitar. Não prometi cuidar de amigo, de trabalho, de familiar, enfim. Se tem uma pessoa que tá fazendo mal pra ela, seja da minha família, eu afasto. Independente de qualquer coisa, porque é ela que eu escolhi estar do lado. Então, é ela que eu tenho que honrar, respeitar, né? E tá cuidando dela. Por isso que ela fala, apoio ela, apoio mesmo. Tipo, tinha vergonha? Tinha, mas hoje em dia, graças a Deus, né? Deus honrou muito e nós vencemos. Rapaz, Olha! que declaração! Eu fiquei Que passada. declaração. Que
lindo. Achei lindo. Nossa. Assim, Aprendam, homens. Sem Aprendam. Tá vendo? Qual que é essa linguagem de amor, amiga? Amiga, eu amo toque físico e principalmente palavras de afirmação, assim. Ela já se Eu emocionou sou 2 muito também. vezes, imaginei que fosse isso. É, eu Que lindo. amo palavras de afirmação pra mim, assim, eu tenho que escutar. Toda hora eu amo escutar alguma coisa, porque aquilo ali muda realmente o meu dia. E a sua, amigo? Vixe. Ele, eu não sei nem o que é a palavra Então, dele. assim, o Kevin, ele é meio Ah, indefinido, o que quiser assim, me dar. Mas eu acho que o dele é mais atos de serviço, assim. Ele que gosta ele te faz. Não, Não, que, que ele gosta que de ele gosta receber. que faça pra ele, né? Ele gosta, assim, de atos de serviço. Palavra, assim, não muda muito pra ele, não, sabe? Ele... Eu também sou dessas, amigo. Tamo junto. É. E Vai, como- Capi, engraçado. Toque Tá físico também, ele não é muito, não, de toque E físico. como não muda pra mim, eu tenho que ficar trabalhando isso de mim também, pra ficar falando Pra pra falar pra Isabela, ela. entendeu? A gente tava conversando isso esses dias com uma amiga, como quando a gente casou, eu e o Aleph, a gente teve que se alinhar. Porque, tipo, a minha é totalmente diferente da dele. Uhum. E eu sou igual a você. Então, assim, pra mim, eu sempre ficava, gente, mas pra que eu tenho que ficar falando toda hora isso aqui? Não tem isso. Tá? Aí, Pra mim é tão claro, tipo, Tipo é assim, tão claro. Eu casei com você, eu te tipo, amo. Não tem mais o que Eu fazer. falo Que que mais? amo a cada 5 segundos. Mas Não, a Isabela é bom, que ela é bem incompreensível, assim. Então ela me ensina muitas coisas. Ela chega em mim, conversa comigo e fala, não, amor, porque eu sou assim, então você... Aí eu vou Melhor. procurando, melhorar. Melhor. Vai melhorando. Aí na hora que eu vejo que ela já fez alguma coisa, eu já... Nossa, tá linda. Ele assim, Eu lá, Linda. termino de arrumar, vou pra frente dele e fica Você assim, viu ó. algo de diferente? Ela para Ele mesmo, assim, desse ó. jeito. Aí eu- ele, tá linda, linda, maravilhosa. maravilhosa. mas ele repara, amiga, você arrumar o cabelo. Ele não repara, assim, repara. É muito difícil ele não reparar. Ele Cortou ele o cabelo, repara. ele... É, O ele cabelo repara. pequeno. O Aleph repara, não. Cor de Não unha, repara. essas coisas, ele Amigo, o repara. Douglas Agora também ele não tá- é de ele tá reparar treinando. muito. Mas ele elogia O sim. Douglas, você chegando com o cabelo desse tamanho, Douglas. Nossa, você tá tão bonita. Você tá... Tem algo de diferente. Não sei o que Não é. reparei. Tá linda. Mas ele sempre fala, assim, toda vez que eu saio, que ele sempre espera fora do carro, né? Pra abrir a porta e tal. Aí ele olha e fala, nossa, você tá tão linda. E aí me abraça. Mas eu acho que ele nunca percebe se eu fiz algo de diferente. O interessante é que ele tá que vendo ele o tá- conjunto, É, o conjunto. analisou e É, gostou não. da parada. Não, e ele é uma coisa tão assim que tem dias que ele nem olhou pra mim, ele falou, tá linda, você nem olhou pra mim. Assim, é só, olha, É igual o Homens. Aleph. já é no automático, Igual. tá linda, amor. Tá Aham. O Aleph, ele esses também. dias eu tava podre de feia, né? Que eu tava, sei lá, que eu tava muito assim, sabe, final de semana, eu tava Aham. bem away. Aí eu falei, nossa, eu tô me sentindo tão feia hoje. Ele, você é linda. Eu falei, amor, eu tô muito feia. Ele, você é linda. Não deixe que ninguém te abale. Aí eu, amor, mas eu sei que eu tô feia. Olha meu cabelo, tá ceboso. Ele, amor, você é linda. E eu, Você é ai, linda. tá bom. igual- Então tá. É Não igual vou quando vencer fala essa. no escuro, né? Quando você fala pra Isabela, amor, você é tão linda. Ela, mas tá no escuro. Eu falo assim, mas eu te enxergo até de noite. Ele fala... Não, e pior que é sempre, tá? Sempre. Ela, Então, você é tão linda, mas você não tá... Mas eu tô te tocando, você... eu sei como é mentalmente. Se eu então. fechar os olhos, eu consigo te imaginar. Ela, e eu comprei essa lingerie pra quem, então? Então, você me explica, então. Né, às vezes a gente tá deitado, assim, dormindo. Pra dormir, né? Aí ele, você é tão linda, passando a mão assim no rosto. Aí eu, mas você não tá me enxergando. Você com cabelo, com aqueles trem assim, ó, com aquele bobs assim. Nossa, eu todinha, eu durmo bem desse jeito. Jura? Mas... Durma, amiga. Com aqueles trem na cabeça? Durmo com um negocinho pros cachos, fazer cacho sem fonte de Dou calor. conta. Eu acho que eu também não dou conta, não, de dormir. É tudo. Eu tenho que dormir totalmente livre. Isso não. Não, Eu não também tenho não isso. gosto de Durmo prender. de boa. Tudo pela beleza. Ixi. Alô, terapia. Isso nunca foi um problema entre vocês, então, assim, ter que ajustar as linguagens de amor, assim. Não, toda vez que às vezes não tava batendo, eu chegava nele e falava, amor, tem que falar mais. Olha, amiga, eu enfim. acho que a gente tá precisando de um tempo a mais com os dois. Você descobre sobre o ciúme, como resolve essa parada. E eu resolvo aqui, ó, a paciência de conversar, entendeu? Que eu não tenho muito isso, não. Ah, é? Sofro pra mim, assim, bem interna. Ai, calada eu venço. Calada eu sempre venço. E vocês já passaram alguma fase difícil no casamento de vocês? Acho que difícil não, assim, acho que uma das fases mais difíceis foi quando eu perdi meu avô, assim, mas foi algo pessoal, não no nosso relacionamento, mas no qual ele teve que ter muita paciência, né, assim, porque eu fiquei muito mal mesmo e eu tinha muita crise de ansiedade, então, assim, ele realmente precisou se doar muito pra mim, assim, e a gente, acho que ele deixou um pouco o papel de marido ali e, sabe, foi me acolher totalmente. Então, assim, fase no casamento difícil que eu me lembre, não, né? Não.
Acho que não, O assim, Kevin não, meu brigas, casamento- claro, tem, mas a gente sempre resolve, igual eu falei, a gente não dorme brigado, não dorme separado. Resolve então na hora. A gente Deixa tenta o ego resolver. totalmente de lado, né? o Isso, orgulho. igual o Kevin, ele é mais calado, A né? Isabela deixa mais que eu. Porque, tipo assim, a gente briga, eu sento ali e fico calado, na minha. Eu não E ela consigo, quer conversar. preciso- Nossa, eu odeio isso. Ela quer conversar Eu e preciso ela fica conversar. tentando conversar, eu fico calado. Eu não quero conversar. Às vezes eu Eu fico fico, calada, tipo- eu tenho muito medo de falar e, assim, depois me arrepender, sabe? Tipo, Mas É falar sempre na melhor raiva. falar. Eu prefiro falar, mas Eu assim, também. eu sou uma pessoa que eu penso muito também Antes na hora de falar. Então, assim, todas as vezes que eu tento resolver é por isso. Porque eu sei que ele tá guardando alguma coisa dentro dele, ele não quer falar naquele momento. E eu preciso que ele fale, porque ali é o momento. Depois, ele vai guardar dentro Sim, dele e ele não nossa. E vai acabou. falar. E só vira Não, uma bola de e- neve, né? Você só vai exatamente. alimentando aquilo. Não é como se ele não falasse e acabou. Morreu o assunto. É como aquilo não falou, você não resolveu, Sim, né? E aí vai ficar dentro E aí dele. o pau vai torar daqui a um Sim. tempo, porque ela E, volta. não, e ela insiste, e tipo, uma grande parte das vezes, né? O que eu tá de nervosismo ali, tipo, você sorri, você não aguenta. Você ficar- começa a rir. A gente sempre termina uma briga rindo. Você, tipo, tá ali com a cara fechada, Ah, não quero. Nossa, eu queria fazer Posso nem diferente. brigar. Ah, porque Eu só queria discutir hoje, que saco. O Aleph, no começo, ele era muito assim, tipo... ele não sabia expressar o que ele sentia. E eu sempre fui muito de falar muito, né? E aí, eu tive que aprender com ele a respirar e deixar pra falar um pouco depois, porque eu falava muito, mas eu falava muito Muito na hora, incisivo, muito na hora errada, Aham, sabe? sim. E ele já não falava, então, tipo, isso acabou que... Eu lembro que no começo, a gente terminou 2 vezes, né, no nosso namoro. E eu lembro que um dos motivos era isso, porque a gente não sabia se comunicar. E aí, ou eu falava muito e ele não falava nada, e tipo, não, beleza, você tá certa. Mas por dentro ele tava, tipo... Mano, tá totalmente errada, você tá louca. Você é maluca. Você está surtado. Mas Aí eu- ele aprendeu a, tipo assim... Tanto que hoje em A se dia... defender também de você. Não, né? hoje em dia, eu, tipo assim, quando eu vejo que ele tá muito calado, às vezes não comigo, tipo assim, Com a da vida. vida. Falo, senta aqui, o que tá acontecendo? Aí ele, não, nada. Eu, o que tá acontecendo? Aí ele, sei que lá, sei que lá, sei que lá, sei que lá, sei que lá. O Kevin também é Aí já... Mas eu acho que Acho o que é uma coisa homem, meio homem. ele se segura mais pra falar, porque ele é mais explosivo. Às vezes, se ele falar no momento ali que tá a discussão mesmo, ele vai rebater, Errado. aí a mulher rebate, ele vai, entendeu? Aí, tipo, vira uma bola de neve. né? Então é melhor, tipo, às vezes você calar, escutar, Esperar. deixar o sentimento ir passando, que aí depois vira, igual eu falei, Sim. você começa a rir, porque... Pensa, uma pessoa desse tamanho brigando com você. Vixe! Pequenininha, brigando com Pra você. mais Vai dicas que matrimoniais, já tem curso Sigam dos o Kevin, dois, tá? O Kevin é ótimo. Ah, Uma baixinha dessa daqui brigando com você, como leva a sério? Não tem como. Amiga, vocês têm alguma história engraçada que vocês nunca falaram pra ninguém? Engraçada. Ela não posta tudo nos Engraçada tem stories. vários, né? Mas já falou pra todo mundo. Mas pode contar um aqui. O quê? Ai, já sei, vou contar uma. Bem íntima, não. É, Ai, acho que não. Melhor. Ué, não, vai contar sim agora. conta, não. Da cabana. Pega o café. Pega Ah, da luzinha? É engraçado isso. A gente Nossa. foi pra uma cabana. E assim, tava de noite, né? A gente tava ali, né? No nosso momento, juntos. Aquela coisa toda. carícias. É. Aí sabe aquela... Tem uma música do Zé, né? Do Zé Felipe. Não precisa detalhes, não, tá? Fique caladinho. Tinha uma música do Zé Felipe tocando ao fundo. Não. Mas Ele é usa porque a letra. A, A música Virgínia chegou na fala hora. sobre... Tá, Não, enfim. A Virgínia é baixa. Enfim. E aí a gente estava ali, né, no nosso momento a dois. E de repente aí tava tudo, a cabana de vidro, né? Aí a gente olhou pro céu assim e viu uma luz. Assim, tem um drone filmando a gente aqui. Gente, me deu desespero. Vai a gente catar roupa, vestir roupa e Meu correr. Deus! Juro, a gente ficou desesperado. E a gente morreu de rir depois, porque E acho que era era um uma. drone? Não, eu acho que era uma estrela cadente, alguma Ah. coisa Não, assim. e o A Isabela nervosismo- perdendo a chance de Sei lá, fazer um um desejo. avião. E o nervosismo faz cada coisa, cara, gente. Porque assim, aí, além do drone, aí tinha a lagoa assim, eu comecei a enxergar de frente, tipo, como se fosse a lanterna de um celular. Aí a gente. Eu falei, amor do céu, o No povo tá meio do filmando mato. a gente. A Isabela já entrando no Instagram pra ver se alguém tinha postado. Foi. Aí depois eu fui descobrir que uma luz tava refletindo. Era em uma outro luz lugar. e passou a estrela cadente, enfim, foi um rolo. Mas A Isabela assim, gente, eu não fiz isso nem quando eu era nova.
Agora, depois Nunca vazou nada. Não vazou nada. Não, graças a Deus, era só a luz mesmo, né? Muito E tem mais bom. recente também, né? Que você me levou pra passear No nos shopping? brechós. Ah, eu levei ele pro... Acho que eu vi isso. Ai, velho. A gente tava atrás de uma jaqueta pra ele. Porque eu queria personalizar. É, uma jaqueta jeans. Aí eu falei, vamos no brechó. Fiz ele andar em todos os brechós do centro. Nossa. Cada brechó que entrava, ele... Não, ela... Toda animada. Não, amor, já que você quer personalizar, não compensa comprar na loja, sei o quê, vamos lá no centro. Lá tem uns brechó que é ótimo, não sei o quê. Ótimo. Aí eu fiquei Dizem animado, que- né? Animado. Falei assim, vamos, mãe. Nossa, tudo. Ele esperando peça rara. Estacionamos o carro, descemos lá. O primeiro que entrou, menino. do céu. Não, brechó no Gente, centro, e é ele pra assim, homem, não, nossa... gente. essa Já comecei a camisa espirrar. aqui, né? Parece que alguém morreu. A vendedora. Não, morreu Sim. mesmo. Ué, mas você acha que vem Você acha que vem da onde? Ele assim, ó. Morreu. Aí eu comecei a espirrar no Terrível. primeiro, né? Porque tava A experiência não foi um boa. cheiro de muita roupa, assim, não sei o quê. Aí não achava, né? E ela toda tristinha, achando que eu tava triste, falando, né? Ah, não achou e não sei o quê. Só que, tipo assim, não, vamos no próximo, né? Pra não desanimar. Só que Não, dentro, tentando subir Ela, outro. não, eu me trouxe até dentro aqui, de mim eu né? falava assim, na hora que a mulher falava assim, não tem não. Eu falava assim, glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Bora pro E eu boba. próximo, até, Eu boba até ela achando. cansar. Mas E foi não isso, achou? né? Não, Não não achou, depois deu certo. É, depois eu... Ele comprei na loja pra É, personalizar. exatamente. Não, brechó no centro, homem não. Não, amiga. É, não Não fui Às fui, vezes não. nem nós olha assim e fala, será? Eu gosto, eu gosto. Mas assim, já vou sabendo que o Nelson vai pingar depois. Vai É. pinhar. Tem algum acordo que vocês têm, assim, de coisas que não se deve compartilhar nas redes sociais entre vocês? Acho que não, né? Vídeo da cabana, nem É, o precisa. vídeo da cabana. Se alguém filmou, por favor, Por não favor, poste. Não olha que o pode. processo vem. Não poste, acho que não não. ameace Não. ninguém com conteúdo. Acho que Às não. vezes eu quero postar uns às desabafos, vezes aí ele ela quer vai postar. lá e... Porque o Kevin é assim, ele fica nervoso, ele quer postar no Instagram, do nada. Tipo, tá chateado com alguém fez alguma coisa. Eu quero mandar Aí em ele direto quer mesmo. Desabafar. Quer Mas, postar Amigo, no você conhece o Instagram. Twitter? Twitter é tudo. É, eu não tenho, acho que por isso. A Isabela. Graças a Deus. O Twitter você pode ter privadinho ali, você só desabafa, não tem ninguém seguindo, não precisa ninguém Aí não tem seguir. graça. Ah, só É. desabafar. Não, desabafa em casa. Aí é isso, aí eu vou e... A Isabela, pode parar. Não, amor. Apaga. Não, melhor não. Exclui. Melhor não. Aí eu, então tá bom, então. Só Sem isso. desabafos nas redes sociais, então. Gente, vocês passaram assim, ilesos, quase ilesos pelo nosso podcast. Quase. Meu Deus. Mas já acabou? Tem o Já, grande tá vendo? Eu final. falei pra você que era rápido. Agora a gente vai começar uma leve dinâmica É o pra contrário, vocês. É o contrário. A nossa dinâmica com vocês hoje vai ser quem é mais? Quem é mais provável? Tem que ser sincero, tá, gente? Hoje, gente, eu fiz as plaquinhas, tá? Não pequei, não errei. As plaquinhas estão aí. E aí vai ser assim: quem é mais, levanta a plaquinha. Tá Kevin bom. ou Isabela. Tá bom. Vamos lá, vamos começar. Vai lá, Bi, começa. Quem é mais provável de esquecer onde estacionou o carro? Ele assim, Primeiro, eu não dirijo, mas quem dirige é ele. Ele perde o Mas carro Então hoje ele que direto. tem que esquecer. Ah, Mas não nós tem dois como. esquece. Tá, mas quem tá dirigindo é você. É você que tem que saber. lembrar. tô com ela. Tô com Tô você, com ela. Isabela. Quem é mais viciado no celular? Essa é difícil. É, porque eu trabalho através. Eu também. E a Isabela Fora também. trabalho, fora trabalho. Quem fica mais no celular, assim, sem trabalhar no celular? Acho que eu também. É, eu acho que o Kevin. Olha só, jurei que era Isabela. Não. Quem é mais dramático numa briga? Ixi, Ixi, Nossa, ele ficou até nervoso. Nossa, como ele queria, né? Mistou. olha só. Olha, tá querendo. Isabela mais dramática. Eu Qual que é sou. seu signo, amiga? Eu sou peixes. Ah, tá sim. explicado. Ah, tá entendido. E você é o quê? Libra. Libra. É, mas- Totalmente indeciso. É, Ixi. é bem característico. É. Quem manda mais textão nas discussões? Ixi, pela cara. Eu? Você sempre Ele escreve levantando textão. só pra se defender. tá- eu vou me defender sim. Como assim eu? Amor, sempre você escreve textão. Eu quase nunca escrevo. É porque ela já ignora, né? Ela Quando manda eu um áudio e escrevo fala assim, textão, amor, ela quando chegar em ignora. casa a gente conversa, É tá? isso mesmo, ela ignora. É, desse jeito. Tô gostando disso. Quem tem mais ciúmes, mesmo fingindo que não? Eu. Pode levantar.
Ele assim, ó. Ele finalmente eu vou me vingar. Quem enrola mais pra sair de casa? Eu também. Ele assim, ó. Eu começo a Eu arrumar achei que ia cedo ser pra me ele. atrasar. Eu Não, achei que ia ser Isabela. ele. Porque geralmente homem é assim, você tá pronta, fala, amor, tô pronta. Ele, pera, vou arrumar meu cabelo. Não, ele faz isso, mas na academia. Nossa Todo senhora, dia de negócio manhã legal. eu acordo 1 hora antes dele, faço tudo, aí na hora que eu tô pronta, ele acorda e vai tomar banho. Aí você vai tomar banho ainda, mas 1 hora Exatamente. no Não, mínimo. mas pra academia. É só acordar mais cedo. Mas, Tá tudo bem. Vamos lá. Não Exatamente. vamos colocar intriga dentro da casa alheia. quem sempre quer comer no mesmo lugar? Os dois. Vocês gostam de repetir lugares? A gente gosta. Raramente a gente vai em lugar novo. Claramente. A gente Eu gosto gosta bastante, eu sou bem... de repetir. A gente é bem metódica com isso. Uhum. Com comida. Mas também, né? Descobrir um lugar é aquele lugar. É. Que depressão é você pagar numa comida e ele Nossa ser ruim, né? senhora. Não, não e gosto sabe nem por que eu pensar. fico mais triste? É porque toda vez o prato dele é melhor que o meu. Amiga, sim. O meu nunca é. Sim. O meu sempre tá Mas errado. eu sempre dou conselho, falo, pede o mesmo. Ela, não, mas esse aqui tá diferente, sei o quê. Aí Todas me as lascam, vezes. todas É as muito- vezes. Eu Às nunca vezes eu erro, acerto em porque todo hambúrguer. lugar que eu vou, eu escolho sempre a mesma coisa. Tipo, eu posso ir em 5 restaurantes diferentes, eu vou procurar a mesma coisa no cardápio. Não, tipo, eu escolho gosto muito pela de foto. É, eu conhecer. tento também. Mas eu sempre olho, tipo, o Aleph escolhe uns trem muito, tipo... Sei lá, diferente assim. Aí eu quero conhecer um negócio assim. Aí eu, nossa, isso aqui vai ser super legal, vai ser super gostoso. Aí quando chega, eu como, eu... Que bosta, eu sou péssimo. E eu escolho muito pela foto. Toda né? vez Dá eu peço, certo. eu vou e peço um prato. Aí eu falo. eu não Aí o gosto Aleph sempre fala, disso, você quer vai trocar? Eu ter falo, não. que- É, eu também. Vou fazer você comer. Nossa, ruim. Quem tem mais dificuldade de pedir desculpa? Desculpa. Deixa eu respirada. Eu acho que ele ficou com medo de se complicar, hein? Mas esse eu acho que é eu. É, eu também acho que eu. Porque eu não gosto, não gosto de conversar na hora da briga, então eu fico mais. É ele. Ê, Kevin, terapia, hein, Kevin? Quem começa a briga e quem resolve? Quem começa. Quem começa e quem resolve. Sempre eu. Sempre começa e sempre resolve. Ela começa a briga, depois ela fala, desfalo. Agora que eu falei em voz alta, Vamos parou de resolver. fazer Resolver. sentido. É, sempre eu. Quem é mais carinhoso no dia a dia? Eu. O bom é ela respondendo. Eu. Bota eu aí. Isabela. Eu sou mais carinhosa. Manda quem pode, obedece É quem tem óbvio, juízo. Isso amor. mesmo. É isso. Homem pra casar só precisa saber de 3 vezes. Obedece. Ai, até o quem é mais foi tranquilo com eles, tá? Foi, vendo, nossa, amiga? vocês Foi, são... acabou? Acabamos. Vocês são, assim, uma Gente. paz, amor. Muito pacíficos. Inclusive, vamos dar, organiza aí vocês dois, dá uma dica pra galera aí, uma dica matrimonial, de enamorados, de casados. Dá uma dica pra galera. Quer dar alguma dica? Pode falar. Assim, eu acho que se você tá namorando, né? Se você quer casar. Primeiro, você tem que estar namorando porque você quer casar, Óbvio. né? Bom, Se Tem não isso, quer claro. casar, não namora, não. Mas tenha paciência, tenha cumplicidade, né? No amor, é aquela coisa, ele supera tudo, mas a gente também tem que querer. sim. Né? O amor, ele tem que ser renovado todos os dias. Porque você dividir a vida com alguém não é fácil, né? A pessoa tem os defeitos dela, você tem os seus defeitos. Então, você tem que aprender a lidar com você e com outra pessoa. Então, assim, amar é uma escolha, né? Então, a gente tem que amar, né? Ter essa escolha todos os dias de amar a pessoa que tá do seu lado. Então, assim, não desiste, tá? Vamos casar, eu quero todo mundo casado. Aí, Letícia entra pro bonde das casadas. Alô, Douglas! Alô, Em breve, Douglas. Jesus. Eu fiquei sabendo que vai ser aqui. Aqui. E eu, hã? Tá Aqui, combinado com quem? Tá combinado com o pedido vem. Vem. Mas em assim, Tô breve. profetizando. amiga. Amém, Colocar Deus no centro de tudo. Porque, Sim. igual o meu início, o Sim. início da Isabela foi através disso. A gente sempre colocou Deus no centro, né? Às vezes, parar de dar ouvido pra ciclano ou beltrano que fala que casamento é ruim. Casamento não é ruim, casamento é ótimo. Igual a Isabela falou. É uma escolha de todos os dias você amar a pessoa. Vai ter defeitos, vai ter erros, vai ter a doença, vai ter a tristeza, mas Sim. tem muita alegria. E não é pouca, eu posso falar. E assim, homem nenhum tá completo sem uma mulher do lado. Olha. Eu Olha! falo por mim, existe um Kevin antes e um Kevin depois da Isabela. Isabela, sinto em lhe dizer, hoje tem. Hoje vai ter que estar tendo. E eu sou muito grato por Deus ter colocado a Isabela na minha vida, tá? E
eu aconselho, quem tem a oportunidade e quer mesmo, case e respeite a esposa. Não precisa de legendários para te falar disso, né? Que a Yasmin tava falando aqui, brincando de legendários, mas não precisa disso. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus já te fala, o seu caráter como homem também tem que ser esse, cuidar, amar, respeitar da sua esposa e conforme vir sua família, né? Seus filhos também. E é isso que a gente tem que fazer como homem, tá? E é isso que eu deixo de mensagem. Caraca, arrasou Kevin, você muito! brilha, viu? Arrasou. Gente, muito obrigada por vocês participarem. A gente tá aqui na CP Market, né, amiga? Sim. Inclusive, os nossos seguidores e os seguidores de vocês têm a primeira consultoria aqui gratuita. Aqui é um estúdio de marketing e também de podcast, né, amiga? Sim, aqui eles têm o nosso pod, né? Que é a CP Marketing. Lindo. Em todo lugar, maravilhoso. As meninas são maravilhosas também. E tem um lugar de produção de conteúdo também, onde as pessoas podem produzir o conteúdo para as empresas e alavancar aí as vendas e tal. E aí as nossas seguidoras e as de vocês também têm essa primeira consultoria gratuita, porque eles têm Eita. vários combos, sabe? É bem legal. E Kevin pode vir, mesmo porque a pode- estrutura fenomenal. Tava dando uma olhada Ó. ali. Ó, já Ainda viu? top. O Kevin mesmo já pode vir dar um podcast pra homens, Que eu amei. tudo! Já Nossa, fica a ideia, sensacional. já fica a dica Já aí. planta e a sementinha. Gostei, eu sei tudo. Gente, muito obrigada. obrigada. A gente também quer agradecer muito, assisto vocês, acompanho, né? Desejo tudo de melhor pra vocês. Deus Não, abençoe muito obrigada. esse projeto de vocês. Tá incrível, a gente assiste lá em casa, Assiste, né? sim. E a gente gosta muito de acompanhar. Obrigada pelo carinho, pelo convite. É isso, Deus abençoe. É uma honra Obrigada, participar, só sucesso pra vocês. Amém. Em breve o seu, Kevin. Bora pra cima! Vamos pra Tudo. cima. Dá um tchauzinho, Tchauzinho Valentim. geral lá. Tchau. gente.